Olá, amado! A relevância eterna do Antigo Testamento. Ora, tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, para quem já chegou o fim dos tempos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Este versículo nos lembra que os relatos do Antigo Testamento não são apenas histórias antigas, mas têm um significado e relevância eterna para os crentes. Aqui estão algumas reflexões com base neste versículo. Exemplos de advertências. Paulo destaca que os acontecimentos do Antigo Testamento, incluindo os erros e as consequências do povo de Israel, foram registrados como exemplos e advertências para os cristãos. Eles nos oferecem lições práticas sobre como viver nossa fé. Relevância contínua. Embora vivamos em uma época diferente daqueles tempos antigos, o ensinamento central do versículo é que esses relatos continuam relevantes para nós. Eles nos lembram da importância da fidelidade, da obediência e da confiança em Deus, bem como das consequências da desobediência. A chegada ao fim dos tempos. Paulo menciona que já chegamos ao fim dos tempos. Isso nos lembra que a história está caminhando em direção ao cumprimento final do plano de Deus. Portanto, devemos aprender com os erros e sucesso do passado à medida que vivemos com uma perspectiva eterna. Este versículo nos convida a olhar para o passado com uma atitude de aprendizado. Devemos examinar as escolhas e as consequências das pessoas no Antigo Testamento e aplicar essas lições em nossa própria jornada de fé. Consequência da desobediência. O texto de 1 Coríntios, versículo 10, discute a desobediência de Israel no deserto e as consequências disso. Isso nos lembra que nossas escolhas têm consequências e que a obediência a Deus é fundamental para uma vida abençoada. Conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Esses versículos destacam a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que ambos estão unidos em ensinar princípios eternos e a vontade de Deus para a sua criação. Em resumo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, nos convida a aprender com a história registrada na Bíblia e a aplicar essas lições em nossas vidas como crentes. Ele nos lembra que os relatos do Antigo Testamento são relevantes e importantes para a nossa jornada de fé, ajudando-nos a viver com sabedoria, fidelidade e obediência a Deus, à medida que nos aproximamos do cumprimento final do seu plano eterno. Amado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, hoje e sempre.